Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa segunda aula sobre continentes, ilhas e oceanos. Os oceanos são grandes extensões de água salgada que cobrem 70,8% da superfície terrestre e eles envolvem e também separam os continentes, que na aula passada a gente falou dos continentes, então o que vai separar os continentes basicamente é os oceanos. E já os mares vão ser partes dos oceanos que ficam próximas ou dentro dos continentes. E assim como no continente, no mar não vai ser diferente sobre as questões de haver cadeias montanhosas, que são as conhecidas dorsais. Então, vai haver, assim como vai haver as montanhas, as dorsais, vai haver também áreas de depressão, que são conhecidas também como fossas abissais. As águas dos oceanos, elas estão em constante movimento devido ao movimento de rotação da Terra. Então, somadas com a rotação da Terra, também com a temperatura, a salinidade das águas, elas vão provocar os deslocamentos de massas das águas oceânicas, que são conhecidas também como correntes marítimas. E essas correntes marítimas, elas vão ter uma importante influência sobre o clima terrestre. Isso porque ela vai, de acordo com a dinâmica dessas correntes oceânicas, vai determinar, por exemplo, períodos chuvosos, períodos secos nos continentes. Então, essas correntes de águas, elas vão ter influência direta no clima e, consequentemente, na vida das pessoas aqui nos continentes. E agora, sobre os oceanos, eu vou citar para vocês sobre os oceanos e falar um pouco sobre eles. E vamos começar falando sobre o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo e ele tem basicamente 1/3 da superfície terrestre e também ele também é marcado por ter suas fossas marinhas e vão encontrar locais bem profundos no oceano. E vale ressaltar também que é no Oceano Pacífico que fica a área mais profunda do mundo, que é justamente as Fossas Marianas, que ficam próximos ali à Micronésia, ali ao norte da Austrália, que vai se dar basicamente uma profundidade de 11 quilômetros, 11.000 metros de profundidade. E o Oceano Pacífico, ele também vai ter uma grande importância econômica para os países que são rodeados por ele, como por exemplo alguns países ali da Ásia e da Oceania, eles vão ser principalmente essa questão de exportação, através de navios, justamente pelos seus grandes portos, que ele vai possuir grandes portos, justamente que são banhados pelo Oceano Pacífico. Então, além de potencial pesqueiro e de determinadas outras coisas, ele também vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico e portuário de alguns países. Há também o Oceano Atlântico, que é o segundo maior oceano do mundo. E o Oceano Atlântico ele vai se dividir em Atlântico Norte e Atlântico Sul, e ele banha o maior número de países e territórios no mundo. Apesar dele não ser o maior, mas ele é o que banha o maior número de países. Então, o Oceano Atlântico ele é muito importante, foi muito importante, principalmente no período colonial, por ser uma grande rota marítima ali entre as pessoas que saíam da Europa e vinham para a América, a África. Então, esse continente ele foi basicamente o que ligou os continentes nesse período colonial. O Oceano Índico é o terceiro maior oceano do mundo e também ele é muito importante por possuir uma grande rota de navios ali, principalmente de países que saem da Ásia para diversos outros pontos do mundo. E o Oceano Índico, ele também é muito importante atualmente, porque basicamente 1 milhão de pessoas no mundo dependem dele para sua subsistência, principalmente pelo uso da pesca e também pela extração de petróleo. E vamos falar também do Oceano Glacial Ártico. Esse oceano ele apresenta as menores temperaturas ao longo dos anos. E grande parte dessas águas desse oceano vai permanecer gelada, vai permanecer congelada durante a maior parte do ano. E é nesse oceano que fica localizado o Polo Norte, que habita uma variedade de animais, principalmente ursos polares, moças e também focas e baleias. E esses animais estão sofrendo bastante, principalmente com a questão do degelo, que são o derretimento das águas desse oceano, que vai gerar grandes impactos
principalmente a extinção de alguns animais desses que eu citei anteriormente. E ali, próximo à região do Oceano Glacial Ártico, existem algumas populações de nativos, principalmente ali no norte da Europa, que tem a presença dos lapões. Também ao norte da Rússia vai ocorrer a presença dos nenetes e também os inuits, que ficam ali já na América do Norte. E agora nós vamos falar sobre os mares. E como eu mencionei no início da aula, os mares são as partes dos oceanos que ficam próximas aos continentes ou dentro do continente. E os mares, eles possuem diferenças principalmente de profundidade, além também do nível de salinidade do mar e também a temperatura e transparência da água. E também os mares, eles vão se classificar em 3 tipos, que são o mar aberto, o mar fechado e o mar interior. E vamos falar primeiramente dos mares abertos, que é um tipo de mar que também pode ser denominado de mar costeiro, isso porque ele vai ter comunicação com o oceano através de largas passagens. O mar fechado, que também pode ser denominado de mar isolado, são os mares que não possuem conexão com o oceano, ou seja, ele vai ficar principalmente dentro das áreas continentais. Então esse é o mar fechado, os mares que ficam dentro das áreas continentais e não possuem conexão com o oceano. E os mares fechados, por não possuir conexão com o oceano, para que eles se mantenham cheios, vai precisar principalmente da ocorrência de chuvas para que eles mantenham um nível de água adequado. E também tem o mar interior, que é o mar que também é conhecido como mar continental, porém ele vai ter conexão com o oceano através principalmente de canais e de estreitos. E agora nós vamos falar sobre a questão dos usos dos oceanos e dos mares. E cerca de 45% da população mundial, eles vão viver próximas a áreas de oceano. Eles vão viver ali próximo a áreas costeiras ou áreas ribeirinhas e devido a isso, a subsistência deles vai se dar principalmente pela pesca. Então daí já vem uma forma de uso dos oceanos e mares, através dessas populações que ficam mais próximas ali às áreas oceânicas, às áreas costeiras. E pelo oceano ter um grande potencial pesqueiro, vai existir basicamente 2 tipos de pesca. É a pesca artesanal e a pesca industrial. A pesca artesanal ela é feita principalmente por pequenos pescadores, que também eles vão possuir recursos limitados, vão possuir ferramentas limitadas, então eles vão pescar, mas não vai ser uma pesca em grande escala. Já a pesca industrial, ela é marcada principalmente por possuir, pelos pescadores industriais, possuírem grandes ferramentas importantes que vão ajudar eles a ter uma pesca em larga escala. Por exemplo, eles possuem equipamentos que vão ajudar eles a localizar onde estão os maiores cardumes, por exemplo. Então isso vai facilitar muito essa pesca industrial. Eles vão pescar em larga escala e também a pesca em larga escala ou também pesca predatória, ela vai ter danos ao meio ambiente, principalmente à diversidade de peixes. E entre os países que se utilizam dessa pesca industrial, nós temos o Japão como um destaque. Eles possuem grandes ferramentas, grandes navios, onde eles vão pescar bem no meio dos oceanos, e lá eles vão, por exemplo, pescar, vão enlatar e vão processar já nesse mesmo local, eles vão pescar, vão processar e fazer todo o processo de industrialização desses peixes que eles vão pescar. Também há uma outra forma de uso dos oceanos, que é justamente a retirada do sal, e o sal, inclusive, já foi um importante recurso econômico, já foi grande moeda de troca devido à sua importância na época, que era principalmente utilizado para manutenção e também para conservação de peixe, de carne, conservação de alimentos de modo geral. E uma outra forma de uso dos oceanos e mares é justamente a exploração e a retirada de petróleo e gás natural. E essa forma de riqueza, essa forma de recursos retirados dos mares, eles têm crescido bastante, têm sido importantes fatores de crescimento econômico de alguns países, inclusive o Brasil. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula sobre continentes, ilhas e oceanos. E eu espero aí que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante. E se você ficou com alguma dúvida, você pode
deixar nos comentários aqui que a gente vai responder para você. E também, mas antes de você sair, eu peço aí que vocês deixem seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!